Como começou o tráfico de escravizados africanos para o Brasil? Quais foram as movimentações que fizeram com que em torno de 5 milhões de pessoas fossem trazidas para o Brasil? Conheça agora então nesse vídeo as motivações que fizeram com que os colonizadores portugueses retirassem do continente africano milhões de pessoas para virem trabalhar no Brasil na condição de escravizados. O tráfico negreiro foi uma atividade realizada entre os séculos XV e XIX, e os prisioneiros africanos eram comprados nas regiões litorâneas da África para serem escravizados no continente europeu e também no continente americano. Essa migração forçada resultou na chegada de milhões de cativos africanos ao Brasil. O tráfico só seria proibido pela lei em terras brasileiras em 1850 por intermédio da Lei Eusébio de Queiroz. O desenvolvimento do tráfico negreiro no Brasil está associado com a instalação da produção açucareira, que começou no país por volta do século XV. O tráfico ultramarítimo de africanos com o objetivo de escravizá-los tem relação direta então com a necessidade permanente de trabalhadores nos engenhos e também com a diminuição da população indígena que também foi escravizada. Então, desde o início da colonização do Brasil por Portugal, os indígenas sofriam com a escravização, porém uma série de fatores fez a população indígena começar a diminuir. Primeiramente, foi a violência, mas também o fator mais relevante na diminuição da população indígena foi a questão biológica, uma vez que os indígenas não possuíam defesa biológica contra doenças como, por exemplo, a varíola. Além disso, havia uma questão dos conflitos entre os colonos e a igreja, uma vez que a igreja, por meio dos jesuítas, eram contrárias à escravização de indígenas. Eles os consideravam alvos potenciais para a conversão religiosa. Outro fator relevante é o estranhamento cultural que existia nessa relação, pois os indígenas eles só trabalhavam o suficiente para produzir aquilo que lhe fosse necessário para o sustento da sua comunidade. A lógica europeia de trabalho para produzir excedente e riqueza não fazia parte do meio de vida dos indígenas, e isso fez com que os europeus acabassem taxando pejorativamente os indígenas de inapropriados para o trabalho. E um último fator que ainda indica o início do tráfico negreiro era o funcionamento do próprio sistema econômico mercantilista. Na lógica desse sistema, o tráfico ultramarítimo de escravizados era um negócio muito relevante tanto para a metrópole quanto para os colonos que se lançaram nesse empreendimento. Inclusive, pessoal, tem aqui um vídeo no canal falando sobre as pessoas que ficaram muito ricas por meio do comércio intercontinental de escravizados. Isso porque o envolvimento de Portugal com o tráfico de africanos, com o intuito de escravizá-los, era um negócio que existia desde meados do século XV. Os portugueses possuíam uma série de feitorias na costa africana e nela eles compravam africanos para enviá-los como escravizados para trabalharem nos seus engenhos instalados nas ilhas atlânticas. O tráfico negreiro envolvendo os europeus iniciou-se no século XV, quando os portugueses instalaram feitorias pelo litoral do continente africano. Então, nessas feitorias, os portugueses mantinham contato com os reinos africanos, estabelecendo relações diplomáticas que os possibilitavam então manter esse tipo de comércio. Então, com o tempo, outras nações europeias também começaram a se envolver com essa atividade, e não apenas os portugueses, mas eram os responsáveis por esse processo. O tráfico de africanos, realizado pelos portugueses a princípio, atendia às suas necessidades internas. No século XV, os africanos escravizados por Portugal eram utilizados em serviços urbanos, sobretudo em Lisboa, e também eram utilizados na produção de açúcar em suas ilhas atlânticas. Então, com o desenvolvimento da produção açucareira no Brasil, a demanda de Portugal e dos colônios instalados no Brasil acabou aumentando bastante. E já na década de 1580, cerca de 3 mil africanos desembarcaram no Brasil. Esses escravizados eram conseguidos por traficantes que obtinham os prisioneiros comprando-os caso fossem prisioneiros de guerra ou por meio de emboscadas realizadas pelos próprios trafiques. Os africanos, após terem sido feitos prisioneiros, acabavam sendo levados até os portos onde eles seriam revendidos para os portugueses por outros europeus. E também nesses portos, os africanos prisioneiros eram trocados por algumas mercadorias que eram muito valiosas naquela época, que podia ser tabaco, cachaça, pólvora, entre outros produtos.
Depois de vendidos para alguns comerciantes europeus, os africanos acabavam sendo embarcados nos navios que os transportariam para a América ou para a Europa. E esse navio era chamado de tumbeiro, justamente por se tratar de um local onde muitos dos escravizados embarcados acabavam morrendo. Então, pessoal, um dos fatores, que contribuiu mais fortemente para se iniciar aí o processo de escravidão de pessoas de origem africana foi justamente o processo de produção da cana-de-açúcar. Uma vez que os portugueses ou que qualquer outro país europeu estivesse na África com o intuito de escravizar pessoas, independente da atividade que fosse ter de ser realizada no local, o processo escravocrata acabaria acontecendo. É uma das situações mais lamentáveis do processo histórico da humanidade e é importante que a gente sempre procure lembrar e trazer luz sobre esses fatos que aconteceram para que isso não se perca ao longo da história. Então, se você gostou das informações do vídeo, deixa aqui seu gostei. Se inscreve no canal para receber outras memórias como essa. Compartilhe com seus amigos essas informações. Já aqui no final do vídeo ainda aparece uma playlist com outros vídeos relacionados à escravidão. E nos vemos então na próxima memória. Até lá então!